No vídeo de hoje, vamos resolver o seguinte exercício. Sejam os pontos A, 1, 2, 0 e B, menos 12, 1, menos 1, e a reta R de equações paramétricas x igual a 1 mais lambda, y igual a menos 1 mais lambda, z igual a lambda. Item A. Determine os pontos C1 e C2 pertencentes à reta R, tais que os triângulos ABC1 e ABC2 sejam retângulos nos vértices C1 e C2. Antes de iniciar o exercício, vamos pensar um pouco sobre o que o exercício nos pede. Será que esse exercício tem solução? Será que tem realmente dois pontos na reta que eu consiga criar o triângulo retângulo? Vamos pensar. Eu tenho uma reta R. Esse problema terá solução se o ponto A e B estiverem na reta? Claro que não. Porque se o A e B estiverem na reta, o ponto C está na reta, eu tenho 3 pontos alinhados, não formam um triângulo. Uma outra situação. Pode ser que um ponto esteja na reta, ponto A na reta, e o ponto B fora da reta. Ok? E o ponto B fora da reta. Nesse caso, encontramos uma solução, percebe? E essa solução é única. Agora, e se o ponto A e B estiverem fora da reta? Fora da reta. Bom, aí eu preciso pensar um pouquinho. Porque se esta reta, deixa eu melhorar o desenho. Por exemplo, aqui está o ponto A e aqui, por exemplo, o ponto B. Ok? Se esta reta que passa por AB com a reta R for concorrente, essas duas retas tiverem um ponto de intersecção, forem concorrentes, vai depender muito da posição do A e da posição do B para que isso tenha solução. Porque eu tenho que pegar um ponto aqui, um ponto C aqui, e este triângulo tem que ser reto aqui, no ponto C. Então, depende um pouco do jeito que está isso. Ok? Então, quando nós vamos entrar no nosso exercício, tá? Vai depender do como está localizado o A e o B em relação à reta, para que esse problema tenha solução ou não. Ok? Então, só para a gente olhar um pouquinho, vamos começar a pensar nisso. Respondendo a seguinte pergunta. Porque se o A e o B estiverem na reta, não temos nada para fazer. O ponto A pertence à reta R. Então, vamos verificar? Bom, se o ponto 1, 2, 0 pertence à reta, se o ponto A de coordenadas x igual a 1, né, y igual a 2, z igual a 0 está na reta, eu posso pensar o seguinte. Se o x for 1, para o x ser 1, o lambda tem que ser 0, ok? Eu estou verificando se esse ponto está na reta. Para o x ser 1, o lambda é 0. Se o lambda for 0, o y vai ser menos 1, que é diferente de 2. Então, nessa hora, podemos concluir que o ponto A não é a reta R. Raciocínio semelhante, vamos verificar se o ponto B pertence a R. Vamos ver esta pergunta. Mesma coisa. Se o x for menos 12, ok? Temos que o lambda é igual a menos 13, ok? Se o lambda é menos 13, o y vai ser menos 1, menos 13, menos 14, que é diferente de 1. Portanto, o ponto B não está na reta, ok? Bom, então vamos começar a pensar no nosso exercício e vamos ver se o problema tem solução ou não. Então, o que eu estou querendo lembrar a vocês é o seguinte, embora o exercício, o enunciado afirme, determine os pontos, pode ser que esse problema não tenha solução, ok? Então, vamos lá. Então, no item A, o que o exercício quer? Vamos fazer um desenho? Ó,
A reta R está aqui, não sei aonde está o A e o B, sei que não estão na reta. O ponto A está aqui, por exemplo, o ponto B está aqui. O que eu estou procurando? Eu estou procurando pontos na reta que este ângulo seja 90. Eu quero que este triângulo seja retângulo, aonde? No ponto C. Então, o que eu procuro? Um ponto da reta, que eu não sei quem é, de modo que aqui forme um ângulo de 90. Produto escalar, vou me remeter aos vetores, vou pensar em produto escalar. O produto escalar deste vetor AC com o CA com o vetor CB, esse produto escalar tem que dar zero. Então, vamos escrever isso de uma maneira melhor? Então, vamos lá. Pensando, o ponto C, né, C1, C2, vou chamar de C genérico, depois a gente vê. O ponto C é um ponto que está na reta. Consequentemente, esse ponto tem esta cara, né? 1 mais lambda, menos 1 mais lambda e lambda. Então, percebam o seguinte, esse é um ponto genérico da reta. Se eu quero achar este ponto, a minha incógnita é o lambda. Se a gente descobre o parâmetro, eu sei quem é o ponto. Bom, o que nós temos que perceber? Que o vetor AC escalar, vamos fazer como está aqui para ficar mais bonitinho. Vamos fazer o vetor CA escalar com o vetor CB, isso tem que dar zero. Tá? Vamos escrever as coordenadas do vetor CA. A menos C. Então, vamos lá. O ponto A, vou pôr aqui embaixo só para a gente não ficar muito longe, tá bom? Esse é o ponto A. Então, vamos lá. A menos C. 1 menos 1 mais lambda. Ok? 2 menos 1 mais lambda. 0 menos lambda. Tá bom? Então, as coordenadas do vetor CA são 1 menos 1, 0, menos lambda. 2 mais 1, 3, menos lambda. E menos lambda. Ok? Raciocínio semelhante, vamos calcular as coordenadas do vetor CB. Vamos, então, calcular o produto vetorial, produto escalar, desculpa, de CA por CB e impor que ele seja zero. Então, vamos lá. Menos lambda, vezes menos 13 menos lambda. Ok? Mais 3 menos lambda, 2 menos lambda. E menos lambda vezes menos 1 menos lambda igual a zero. Desenvolvendo, obtemos. Encontrando as raízes da equação, percebemos o seguinte, né? A soma, usando soma e produto, a soma é menos 3, o produto tem que ser 2, números que somados dá menos 3 e o produto dá 2, eu temos um lambda 1 igual a menos 1 e um lambda 2 igual a menos 2. Portanto, para cada lambda temos um ponto. Então, conseguimos encontrar 2 pontos. Então, o ponto C1 vai ter coordenadas. O que eu faço? Substituo lambda igual a menos 1 na reta, no ponto. Então, fica 1 menos 1, 0, menos 1, menos 1, menos 2 e menos 1. Este é um ponto. De maneira análoga, C2. Lambda igual a menos 2. 1 menos 2, menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 2. Desta maneira, terminamos o item A
encontrando na reta R dois pontos que formam um triângulo retângulo ABC1 e ABC2. Item B. Escreva equações paramétricas para a reta S que passa pelos pontos A e B. Nesse item, estamos procurando as equações paramétricas de uma reta S que passa pelos pontos A e B. Então, o que nós precisamos? Equações paramétricas da reta S. Para escrever as equações paramétricas, sim, precisamos de ponto e de vetor. Bom, um vetor que tenha um representante na reta. Eu posso pegar qualquer vetor paralelo ao vetor AB. Então, vamos calcular as coordenadas do vetor AB. Ok? Então, vai dar menos 12, menos 1, 1 menos 2 e menos 1 menos 0. Então, as coordenadas do vetor AB são menos 13, menos 1 e menos 1. Temos aqui um vetor, o vetor AB. Qualquer vetor paralelo a este vetor é um vetor diretor da reta S. Então, para escrever a equação da reta S, vamos pegar um ponto, ou A ou B. Vamos pegar o ponto A, 1, 2 e 0. Para vetor diretor, ou eu pego o AB, ou qualquer vetor paralelo a AB. Vamos pegar um vetor paralelo a AB. 13mi mais mi e mi, com mi pertencendo aos reais. Aqui temos uma equação para a reta S. Item C. Mostre que as retas R e S são reversas. Neste item, temos que mostrar que as retas R e S são reversas. O que significa? Que a reta R e a reta S, R e S, têm direções não paralelas, ok? E que não existe um plano que eu consiga ter contido neste plano, ao mesmo tempo, a reta R e a reta S, ok? O que nós vamos pensar para provar isso? Nós vamos pensar em dependência linear. Se esta é a situação do nosso problema, é porque os vetores RA, U e V formam um conjunto LI. Olha só, o vetor U, vetor diretor da reta R. Um ponto da reta R. Vetor V, vetor diretor da reta S. A, um ponto da reta S. E este vetor. Estes vetores não podem ser coplanares. Consequentemente, LI. Como que eu mostro, conhecendo coordenadas, que 3 vetores são LI? Monto uma matriz, utilizando as coordenadas desses vetores, calculo o determinante, e tem esse determinante, para formar um conjunto LI, tem que ser diferente de 0. Então, vamos fazer isso neste exercício. Vamos lá. Um ponto da reta R, 1 menos 1, 0. O vetor diretor da reta R, 1, 1 e 1, ok? Um ponto da reta S, lembra? Usamos o ponto A, 1, 2 e 0. Vetor diretor da reta S, vamos chamar de V, 13, 1 e 1. Então, vamos lá. Vamos olhar para o vetor, lembra? RA. A menos R. Então, vamos lá? 1 menos 1, 0. 2 menos menos 1, 3. E 0 menos 0, 0. Ok? Então, este determinante, 0, 3, 0, 1, 1, 1, 13, 1 e 1. Vamos calcular esse determinante e ver se dá igual a 0 ou não.
Mas olha, vamos facilitar um pouco a nossa conta, já tem um 13 aqui, né? Eu posso pegar este vetor e colocar 1 aqui. Porque o que eu estou mexendo nisso? Eu estou mexendo no tamanho, na norma do vetor. Eu não mexo na direção, eu não perco a dependência ou independência linear, ok? Então, ao invés de nós colocarmos 3, nós vamos colocar 1 aqui, tá bom? E vamos calcular este determinante. Vou usar sarros, 0 mais 13, 0. 0, 0, menos 1, isso dá 12, diferente de 0. Portanto, o conjunto RA, U e V é um conjunto LI. Consequentemente, as nossas retas R e S são reversas. Um outro modo de resolver este item, poderíamos pensar no seguinte. Vamos olhar para as retas. Olhar o quê? O vetor diretor. Se eu olho para o vetor diretor da reta R e o vetor diretor da reta S, eu percebo que eles não são paralelos. Consequentemente, a reta S e a reta R não são paralelas ou coincidentes. Então, o que nos resta pensar sobre essas duas retas? Ou elas são concorrentes ou elas são reversas. Qual é a diferença? Do momento que eu já sei que os vetores não são paralelos, a diferença entre reversa e concorrente é o ponto em comum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se existe um ponto em comum nessas duas retas. Eu vou tentar responder a seguinte pergunta. Será que existe um parâmetro, um valor de lambda que eu coloco aqui e um valor de μ que eu coloco aqui para que o x, y, z resultantes sejam iguais? Para responder essa pergunta, eu vou resolver um sistema. Eu estou querendo saber o lambda e o μ para que eu tenha x igual, y igual, z igual. Então, eu vou resolver este sistema. 1 mais lambda igual a 1 mais 13μ, menos 1 mais lambda igual a 2 mais μ e lambda igual a μ. Este é o sistema que nós temos que resolver. Eu tenho um sistema com mais equações do que incógnitas. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou escolher duas equações. Qual? Qualquer uma. Escolho essas duas. E vou resolver este sistema. E depois, no final, o que eu faço? Eu verifico que verifico se o lambda que nós achamos aqui e o μ, que nesse caso são iguais, satisfazem a primeira equação. Ok? Então, vamos lá. Daqui nós podemos, o lambda igual a μ, eu posso substituir aqui. Então, eu tenho menos 1 mais μ igual a 2 mais μ. Ok? Aqui eu olho e chego que menos 1 igual a 2. Já tenho uma afirmação falsa. Consequentemente, esse nosso sistema, vou chamar de S, esse nosso sistema é um sistema que não tem solução. É um sistema impossível. Consequentemente, as retas não são concorrentes. Consequentemente, R e S são reversas, o que conclui o nosso exercício. Ok? Até mais.